E aí, vestibulando, tudo certo? Aqui é o professor Átila Almada, está pronto para o nosso segundo momento de conversa sobre os eixos temáticos das provas de redação dos vestibulares? Bom, se você não assistiu ao nosso primeiro momento de conversa, ao vídeo inicial, clica aqui embaixo, ó, o vídeo está fixado, assista ao vídeo para depois vir para cá. Assistiu? Beleza, então, vamos lá. O terceiro eixo temático, o eixo ambiental, ele é, em primeiro lugar, um eixo mais recente, em segundo lugar, um eixo que dificilmente cai isolado. Vamos por partes. Por que ele é um eixo mais recente? Porque a temática ambiental, a temática ecológica, ela foi, digamos, descoberta, eu sei que é uma palavra um pouco macabra, mas na verdade se importaram, vamos dizer, com ela, há pouco mais de 30 anos ou há mais ou menos 30 anos. Política ecológica, até os anos 70, 80, era uma coisa isolada, era industrialização, desenvolvimento, ninguém estava ligando muito para a poluição, a não ser algumas pessoas ou entidades isoladas que não eram muito ouvidas. Mas a partir dos anos 90, quando os grandes líderes mundiais perceberam que danos ambientais poderiam ser irreversíveis e, obviamente, dentro da irreversibilidade trazer prejuízos, eles começaram a se preocupar com isso. O grande marco, o primeiro marco em nível mundial, foi a Eco 92, ou chamada Rio 92, que foi um grande evento que teve, como o próprio nome indica, sede no Rio de Janeiro, mas que teve abrangência mundial e que trouxe líderes para discutirem a questão de preservação, a questão climática, começou a se falar em sustentabilidade, mas mesmo assim foi um pontapé inicial e esse conceito foi avançando. Outro ponto importante é o protocolo de Kyoto, assinado por líderes mundiais no Japão, Kyoto é o nome da cidade, em 1997, sobre a questão de aquecimento global, emissão de gases na atmosfera, efeito estufa, enfim. Então, esses dois pontos, e se vocês pensarem bem, a Eco 92 está às raias de completar 30 anos e o protocolo de Kyoto 25, são coisas recentes. Mas foi a partir deles que isso começou a se debater mais. Começou a se falar em aquecimento global, a sustentabilidade virou um conceito mais difundido e hoje até as empresas procuram ter atitudes sustentáveis para ganhar adesão de alguns clientes mais exigentes ou de alguns que ouvem a palavra e não sabem bem o que é, mas vão na onda. De qualquer maneira, os temas ambientais estão aí e eles podem ser solicitados nos vestibulares. Mas, como eu disse, serão temas atrelados a aspectos sociais, porque o impacto ambiental ele é sempre um impacto social. Se nós pegarmos os dois desastres recentes que aconteceram no estado de Minas Gerais, por conta de rompimentos de barragens e mineradoras. Então, a Samarco em Mariana e a Vale em Brumadinho. O impacto social disso foi enorme. O impacto ambiental, obviamente, pelo rompimento das barragens, mas não só. A poluição dos rios, a questão da perda da água potável, da morte dos animais aquáticos, da água que não irrigava mais a agricultura, das mortes de pessoas. Então, são temas que, apesar da matriz ambiental, geraram impacto social, como gera, por exemplo, o aquecimento global, como gera o buraco na camada de ozônio, por aí vai. Estes temas, ao aparecerem em vestibulares, portanto, aparecerão conjugados, aparecerão próximos ao tema social ou mesmo ao tema comportamental, porque o comportamento individual ele gera um impacto ambiental que muitas vezes é desprezado. É aquela velha história, mas eu só joguei um canudinho. Sim, mas você foi um, o outro também achou que era só o canudinho dele, e de canudinho em canudinho, uma baleia morreu com 200 quilos de plástico dentro do estômago, e isso é muito sério. Ok? Então, perceber a importância do tema ambiental e ver que ele se conserta, o problema ambiental, a partir da ação individual, ele começa a mudar a partir do indivíduo é fundamental. Não adianta você propor lá na sua conclusão, porque o governo, né? Porque o governo é aquela grande entidade abstrata que Shazam resolve todos os problemas. Não adianta você colocar na sua conclusão que o governo deve ter políticas ambientais se você continua jogando o seu canudinho no chão ou se você não encaminha materiais para reciclagem. Beleza? Muito bem. Vamos para o quarto eixo temático. O quarto eixo temático é o eixo filosófico ou conceitual. Também é um eixo de abordagem mais recente. Por que é um eixo de abordagem mais recente? Porque faz pouco tempo, quando eu falo pouco tempo, gente, eu estou falando aí 15, 20 anos,
pensando no vestibular como a FUVEST, que já tem 45, e outros vestibulares, né? A FUVEST ela agregou o vestibular da USP, mas os outros vestibulares existem há muito mais tempo, que eles eram separados por cada setor. Então, foi FELEST, Medicina, etc, etc. A FUVEST foi lá e juntou tudo. Se você pensar que em 45 anos de FUVEST, o tema filosófico ele vai aparecer nos últimos 15 ou 20, você está falando de uma coisa recente, sim. E por que o tema filosófico aparece? Por que o tema conceitual aparece? Porque foi valorizado nesse ínterim aí de 15 para 20 anos a questão de ter a interdisciplinaridade. Foi valorizada a interdisciplinaridade, ou seja, eu não quero só o conhecimento de língua portuguesa, eu quero que o aluno argumente conceitualmente, que saiba explorar as ideias de um filósofo, e mesmo que seja um filósofo antigo, que consiga atualizá-las, que veja aplicabilidade, que transforme esse conceito filosófico, ou que entenda como ele se relaciona com fatos concretos. Então, essa junção possibilitou que esse tipo de tema viesse para o vestibular. Os temas filosóficos eles podem ser debatidos de duas maneiras, basicamente. Uma que é a maneira mais teórica raiz, é a maneira de debater conceitos e argumentar a favor de um ou de outro, ou a maneira que traz o tema filosófico para o dia a dia, e aí, obviamente, traz a relação desse tema com fatos concretos. Numa dissertação de vestibular, a preferência é por sempre trazer o tema filosófico a fatos concretos, porque o debate conceitual puro ele exige uma imersão muito grande e um conhecimento de filosofia que nem sempre a gente tem ou que mesmo a coletânea, por exemplo, não fornece. Então, o mais interessante é você entender o conceito e trabalhar com a aplicabilidade desse conceito no dia a dia, o que de cara liga o tema filosófico ao tema comportamental ou ao tema social. Eu trouxe alguns exemplos, a questão da verdade, da pós-verdade, que já foi tema, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, a amizade, que já foi tema da FUVEST, o tempo. Então, o ser humano frente ao comportamento ou aos grandes conceitos do mundo são temas que costumam aparecer. Eu trouxe 3 exemplos aqui da FUVEST, que é, dentre os vestibulares, a que mais recorre aos temas filosóficos. Mas prestem atenção, a que mais recorre aos temas filosóficos não significa que recorra sempre. Mais uma vez, em 45 anos de FUVEST, se houve aí no total 10 temas filosóficos, eu estou exagerando. Então, eu falo de menos de 20% do total, mas pode aparecer sim. Em 2011, a FUVEST falou sobre altruísmo, preocupar-se com o outro. Veja que não é um tema filosófico raiz. A FUVEST não está explorando o conceito puro. É um tema filosófico que se junta a um tema comportamental. Você precisa entender o conceito de altruísmo, como ele foi trabalhado ou elaborado ao longo do tempo, mas você precisa entender também a atitude altruísta. Quer dizer, o comportamento altruísta, por que ele existe ou por que ele não existe, e o que leva esse comportamento a figurar dentro da sociedade. Então, ele conjuga o tema filosófico, o tema conceitual, ao tema comportamental. Em 2016 e 2017, foram 2 anos em que a FUVEST, quebrando, digamos assim, uma lógica, se bem que eu não gosto de falar em lógica nem em estimativa. Vários professores falam, a FUVEST pede questão X a cada 2 anos, 3, fazem uma média, aí você faz uma média, calcula, e a FUVEST vai lá e passa a perna em você e pede o mesmo tema 2 anos seguidos, para você aprender que essas estatísticas ajudam, mas não definem coisa nenhuma. Em 2016, a FUVEST falou das utopias. O que é utopia? É aquele ideal, né? Uma sociedade ideal, é você criar uma imagem. Então, tem lá o clássico do Thomas More, tem a Cidade do Sol, do Campanella, enfim. Então, as utopias que pensam vivências humanas ideais. Tem até um poema mais recente, que é Os Estatutos do Homem, do Tiago de Mello, que é um poema que pode ser considerado uma utopia. O contrário da utopia é a distopia, que é quando você pensa em uma sociedade negativa de todo, ou seja, quando tudo dá errado em termos de liberdade, de convivência, de respeito, enfim. E aí o clássico da distopia moderna é o 1984, do George Orwell. Então, entender o conceito de utopia e distopia é fundamental para esse tema, porque depois ele se relaciona a uma pergunta se essas utopias são necessárias ou são supérfluas ou atrapalham a sociedade. E no ano seguinte, a FUVEST colocou um texto filosófico raiz, um trechão de Kant,
resposta à pergunta o que é esclarecimento, ou Aufklärung, e perguntava para o aluno no tema se o homem já saiu, já se desvencilhou da sua menoridade intelectual. Foi um tema dos mais complexos da safra recente da FUVEST, porque ele pressupunha um entendimento não só da lógica kantiana, mas de toda a lógica que regia os filósofos iluministas e a autonomia da razão, e, a partir do entendimento dessa lógica, o conceito de maioridade e minoridade intelectual aplicado à contemporaneidade. Então, entender Kant, entender a época e trazer para os dias de hoje. Além disso, nós temos as interseções de temas. Conforme eu já cantei essa bola, é quando você não tem um tema que seja só social, ou só comportamental, ou só filosófico, ou só ambiental. Você tem socioambiental, sociocomportamental, filosófico-ambiental, por aí vai. Você combina 2 ou 3 eixos e lança a proposta para o aluno e ele tem que saber, obviamente, olhar o tema por estes eixos. O exemplo que eu trouxe é um da prova da Unesp de 2019, falando sobre a questão do consumo. A proposta era uma pergunta tema. Compro, logo existo? Vejam que aqui eu tenho um tema que vai bater no eixo filosófico, vai bater no eixo comportamental e vai trazer o impacto social. Por que ele bate no eixo filosófico? Porque a pergunta é um intertexto à afirmação lá do René Descartes. Penso, logo existo. Então, mais uma vez, entender o pensamento como fundante à existência humana. A existência humana só vale se for baseada na razão. A razão só vale se for baseada no conhecimento. O conhecimento só vale se for baseado no estudo. Entender a lógica cartesiana, trocar o penso por compro e verificar uma vida pautada pelo consumo, a vida que só vale se eu consumir por conta do estado social que ela me traz, e verificar se isso é uma verdade total, parcial ou uma inverdade contemporânea, e aí você tem a questão do comportamento consumista e do impacto social que ele traz. Então, os vestibulares gostam de juntar eixos e pedir, obviamente, para o aluno uma redação mais abrangente. Estes foram os eixos temáticos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, não deixe de dar o seu like, curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações. Aqui você já sabe, tem muito conteúdo da área de língua portuguesa. E em breve, playlists novas ligadas ao seu trabalho, ao mercado de trabalho, ao mundo corporativo. Siga sempre a gente no nosso Instagram, @almadaconsultoria. Há conteúdos exclusivos e por lá, pelo direct, você pode sugerir pautas. Um grande abraço e até a próxima.